Prezados irmãos e amigos, é uma alegria muito grande estar de novo aqui para esse instante que dedicamos ao Senhor, a fim de apresentar a mensagem do Senhor, que sirva para o seu coração, assim como também tem servido para mim e para outras pessoas também. E hoje nós estamos seguindo alguns estudos, nós estamos dando uma sequência, mas na sequência dos fatos relacionados à vinda do Senhor Jesus Cristo, existe um que é muito importante, que é a da visita dos magos. E nós queremos abordar algumas coisas interessantes a respeito disso. Isso, no entanto, eu gostaria de dizer, é uma coisa que diz respeito não somente a mim, mas diz respeito a você e a todas as pessoas que fazem parte desse círculo, que estão nos ouvindo e vendo através do canal que nós estamos utilizando no YouTube. E gostaríamos que você pudesse acompanhar conosco esse estudo e ver o que Deus nos fala na sua palavra. Queremos agradecer a presença e a assistência que irmãos e irmãs, até crianças também estão participando, né? Os filhos do meu irmão André, que estudou comigo lá no Seminário Betel, hoje é professor lá no seminário, então as filhinhas dele estão assistindo pela TV essa apresentação. Nós temos também outras pessoas que estão participando e que se entusiasmaram de ouvir a minha esposa falando do trabalho lá em Panambi, do prefeito extraordinário de lá, o senhor Faulhaber, acho que essa é assim a pronúncia correta. E gostaria de dizer que há muitas outras coisas tiradas da experiência nossa pessoal que nós podemos compartilhar com vocês. E cada pessoa que procura colocar Cristo no centro da sua vida, aquele que há de dirigir a sua vida, terá de ser reconhecida diante de Deus e terá que apresentar esse testemunho diante de Deus. O seu testemunho será ouvido, falado, e nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Não vai dar para falar de todo mundo, porque eu também não estou aqui para fazer fofoca, nem ficar falando da vida alheia, mas estou aqui falando do testemunho precioso que vidas deram do Senhor Jesus. E não estamos xingando ninguém, nem tendo nenhuma atitude descortês contra pessoas. Nós estamos aqui para falar do poder de Deus que opera na vida das pessoas. E nós o convidamos para esta hora que separamos aqui, estudar sobre esse importante fato, que foi a visita dos magos, que visitaram o menino Jesus depois do seu nascimento. E vamos ler o texto que se encontra em Mateus capítulo 2, de 1 a 12. Depois, nós mais à frente estaremos usando um texto de Miqueias, que é uma profecia que diz respeito a esse nascimento de Jesus. Nós queremos nesta hora voltar então a nossa atenção e fazer a leitura bíblica nesse instante. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer.
Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se e com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Essa leitura que queremos compartilhar com vocês nesse dia, e que sirva para nossa inspiração para aplicá-la às nossas vidas. É um texto muito precioso, e não somente esse, mas vamos ver outro texto mais tarde, que é a profecia que fala sobre esse evento. Isso, profecia no Velho Testamento, e que os magos fazem uma breve referência e que nós lemos há pouco. Quando Jesus nasceu lá em Belém, Judá, nos dias do rei Herodes, diz a palavra de Deus que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Então gostaríamos de dizer o que são esses magos. Note bem, é mago, não é magro. É magos, são magos. Quem eram os magos? Alguns pensam que eram astrólogos, mas isso daí não bate muito bem com o que nós entendemos de astrologia. Não está ensinando o que é astrologia. Diz que eram homens sábios que consultavam os astros, certamente, e que foram inspirados, orientados para irem até Belém para conhecer o menino que havia nascido. Muitas pessoas que se dão à astrologia estão buscando e não acham nada. E às vezes recebem uma orientação que não tem nada a ver com a Bíblia e muitas vezes saem frustrados com essas orientações. Nós estamos aqui vendo um ensino bíblico. O que aconteceu no dia ou nos dias do nascimento do Senhor Jesus? Eles chegavam e por toda parte lhe perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. E enquanto eles estavam fazendo isto, essa notícia chegou aos ouvidos do rei Herodes, que não tinha nenhuma simpatia para com aquele que seria o futuro rei de Israel, ou não somente rei de Israel, mas seria o salvador do mundo. E eles foram dizendo: em Belém de Judá, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Então Herodes foi informado sobre isso e perguntou aos magos mais ou menos o tempo em que isso aconteceu. E eles não podiam dizer exatamente, mas deram a noção para Herodes, e ele lhes disse: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Nisso ele estava mentindo. Ele não estava querendo saber o endereço certo de Jesus para ir adorá-lo. Não, ele queria o endereço certo para ir matar Jesus, porque eles não pensavam em adorar a Jesus. Depois de eles ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que ia diante deles parou sobre o lugar onde o menino estava.
E eles, vendo a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, notem bem, eles não entraram no lugar que era a manjedoura, onde Jesus foi colocado assim que nasceu. Jesus já era mais um pouco crescido, e agora os seus pais estavam habitando uma casa. E não pode ser, algumas vezes a gente vê o presépio, lá nas pessoas colocando o presépio, em que aparece o menino Jesus na manjedoura, e aparece a estrela, e aparecem os magos, totalmente equivocado. Quando os magos foram ter com Jesus, eles já encontraram na casa. Ele estava numa casa, já havia deixado a manjedoura há muito tempo. Então nós temos ali ainda menino, pequenino, talvez uns 2 anos, nós não sabemos que idade certa. Então, eles, vendo a estrela, alegraram-se e viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra, que mencionamos no último estudo. Embora que esses tesouros eram uma oferta que possivelmente ajudaria a seu pai José, sua mãe Maria, quando eles tiveram que fugir para o Egito, a ajudá-los numa implantação, no início da sua vida, e que serviriam também para o dia deles, né? A alimentação e tudo mais. Agora, o que acontece quando eles estão ali? Em sonhos, o casal foi avisado sobre a ação maligna de Herodes. E o que aconteceu? Os magos não voltaram para Herodes para dizer onde é que estava o menino, porque ele havia dito: vocês me avisem, porque eu quero também ir adorá-lo, que era mentira, ele queria matá-lo. Então eles, avisados pelos anjos, eles saíram, voltaram por outro caminho para a sua terra. Isso aconteceu para que se cumprisse a profecia que dizia que do Egito eu falei, meu filho, eu trouxe o meu filho. E quando aconteceram essas coisas, e depois que eles constataram que os magos tinham ido embora sem voltar para ver o menino, para que eles pudessem, o Herodes pudesse ver o menino, então ele ordenou a morte dos meninos de Belém. E isso está no versículo 16 em diante desse capítulo 2 de Mateus. Mas não vamos nos apegar a isso. Isso aí diz respeito a uma tragédia que aconteceu lá em Belém, a morte dos pequeninos, enquanto que Herodes procurava matar o menino Jesus. Mas Jesus estava protegido porque tinha ido para o Egito. José, Maria e o menino Jesus, protegido assim por ordem divina, para que eles escapassem da fúria sanguinária de Herodes. E nós pensamos aqui como Deus prevê as coisas e como Ele sabe tudo. Não é Ele que está prevendo, Ele sabe o que há de acontecer. Ele sabe o que acontecerá comigo daqui a algumas horas, algum momento, não sei. Eu não posso dizer que eu vou terminar essa mensagem, porque se Ele resolver me convocar, eu vou deixar vocês para estudarem com outra pessoa. Mas eu espero que Ele me dê vida suficiente para eu poder compartilhar com vocês essa história tão maravilhosa quanto ao nascimento de Jesus. E aí, o que acontece quando eles saem dali? Eles saíram dali e o Herodes ficou esperando. Vendo que eles não chegavam, Herodes ordenou a morte dos pequeninos de Belém, calculando mais ou menos que idade teria que ter o menino Jesus. Então ele mandou matar todos aqueles. Houve um choro grande em Belém por causa da morte daquelas criancinhas que habitavam em Belém e não tinham nada a ver com a história, porque eles somente haviam nascido ali ou estavam morando ali. Quando nós
estudamos isso daqui, nós vemos como é que Deus providencia todas as coisas. A ida dos magos a Belém é uma profecia que está associada a um texto do Velho Testamento, lá de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, e está escrito assim na palavra de Deus: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então nós vemos aqui uma profecia com relação ao nascimento de Jesus, que se encontra aqui em Miqueias, profeta do Velho Testamento, capítulo 5, versículo 2. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Lá em Mateus capítulo 2, de 1 a 12, nós lemos o texto que narra o nascimento de Jesus. Narra também a saída dos magos, que deixam aquela cidade e vão para a sua terra por outro caminho, porque foram avisados por Deus que não voltassem para falar com Herodes, voltassem por outro caminho. Eu fico pensando, irmãos, é tão precioso isso. As pessoas que têm um encontro com Jesus têm as suas vidas transformadas, já não andam de novo pelo mesmo caminho. Deus lhes dá um novo caminho para andar, isto é, dá uma nova vida, para que eles vão viver essa nova vida conforme o plano de Deus. Assim, aqueles magos seguiram aquele novo caminho que Deus havia traçado para eles, sem voltarem para estar com Herodes, sem apontar o menino nascido para que ele morresse. Então nós vemos como Deus protege os seus. A proteção do menino Jesus foi feita quando os magos apareceram lá em Belém e ofertaram seus tesouros e voltaram por outro caminho para não se encontrarem com Herodes. É interessante observar que existe essa preocupação de Deus no que diz respeito ao menino Jesus, para que ele não morresse, porque não era a hora dele morrer por nós. A hora que ele ia morrer por nós seria lá na cruz do Calvário, quando ele estaria expiando os nossos pecados e fazendo assim, oferecendo assim aos homens a oportunidade de um encontro com Jesus Cristo, que transformaria as suas vidas. Nós vemos nesse texto algo muito precioso. As pessoas estão preocupadas com os magos, estão preocupados com os tesouros, e nós estamos preocupados com a promessa de Deus. A promessa de Deus se cumpre através de todos aqueles personagens que participam daquela hora, naquela cena. Deus cumpre a sua promessa, anunciada por Miqueias muitos anos antes do nascimento de Jesus. E essa mensagem vem aos nossos dias, chega aos nossos dias, e nós nos alegramos que a palavra de Deus é eterna, permanece para sempre. O mundo pode se acabar, mas a palavra de Deus permanece, porque a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, como João nos fala assim. Nós vimos a sua glória, e em Jesus Cristo nós vemos a glória divina. E em Jesus Cristo nós temos a promessa divina se transformando em carne, para que pudéssemos ver nele o propósito divino em nos resgatar, em transformar as nossas vidas e nos levar a uma experiência transformadora diante de Deus e diante dos homens também. É muito importante verificar como é que Deus trabalha as suas promessas ao longo dos anos
para transformá-las em realidade e nos dar a transformação das nossas vidas. Eu gostaria que vocês pudessem me acompanhar nos outros textos, mas não temos tempo para abordá-los todos. E hoje nós temos somente um pequeno momento para poder meditar sobre esse evento extraordinário que foi a vinda de Jesus Cristo ao mundo para me salvar, para salvar você, para fazer de você uma nova criatura, para abençoar a nós, a minha esposa que está aqui do meu lado, né? Nós dois temos sido abençoados. Viemos de lugares diferentes. Minha esposa veio lá da Alemanha, foi lá para o Rio Grande do Sul. Eu vim lá de Recife, Pernambuco, vim para o Rio de Janeiro. E aqui estudei para ser militar e não fui militar. E Deus me chamou no meu último ano lá no Colégio Militar, para que eu me matriculasse no Seminário do Sul e lá me formasse. E quando meus pais esperavam algo mais de mim, eu não fui para aquele caminho que era normal, seja a vida militar ou o que fosse. Eu fui ser missionário lá no Paraná, mas para ir para lá ser missionário, eu não tinha recursos para poder me manter lá, porque não iria ser sustentado pela igreja de lá. Então, o que é que Deus fez? Me deu a oportunidade de passar num concurso do Banco do Brasil, e eu fui para o Banco do Brasil, que me enviou para lá, para o Paraná. Então, Deus vai realizando a sua vontade, a vontade dele. E nós vamos cumprindo a vontade de Deus. Vejam só que coisa extraordinária. Deus não me fez militar, mas Ele me fez um soldado de Cristo para anunciar o seu Evangelho e ser abençoado através dessa missão gloriosa. E é por isso que eu convido você a ter uma experiência com Jesus Cristo, que pode mudar a sua vida, que vai mudar a sua vida, que vai dar um outro caminho para você, que vai dar a você uma nova experiência. Assim como aconteceu com aqueles magos, também aconteceu com os profetas, com aqueles que tiveram o encontro com Jesus. Ele quer transformar a sua vida e Ele quer mudar o seu caminho, vai lhe dar orientação, vai lhe dar direção, e você vai ter a alegria de andar nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Já experimentou isso? Já teve a oportunidade de fazer isso? Se você não teve, eu o convido hoje para entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Dentro de instantes nós estaremos fazendo uma oração. E essa oração eu espero que você diga ao final: amém, Senhor Jesus, eu quero andar segundo os teus caminhos. E nós vamos orar ao nosso Deus e Pai nesta hora. Hoje, Dona Ing não vai falar. Ela, não sei se vai falar, vai? Não vai não. Ela está com um probleminha na voz. Não está aqui obrigada, faz segundo que pode. Então vai ficar para uma outra vez a palavra dela. Aliás, muitas pessoas falaram, elogiaram a palavra dela. Uma senhora que é Berta, que trabalhou comigo lá no Banco do Brasil, também familiares da Ing, lá no Rio Grande do Sul, também tomaram conhecimento, sua irmã Gisela, a Fátima, a cunhada dela. Então também, e outras pessoas lá no Sul estão sabendo da palavra da Ing e do apoio que ela tem dado a mim no ministério. E nós pensamos assim, para poder ajudar nesse trabalho, também está a minha filha Marta, e também temos um outro filho, que é o Ever. Ele pegou carona nessa história toda, né? Ele não foi criado por mim, mas ele se adotou, ou seja, nos adotou como pais para ele. Eu fico pensando como Deus faz as coisas, e Ele providencia as pessoas que vão nos ajudar nisso. Nossa equipe já variou tanto que a gente não sabe mais quem é quem, mas a gente sabe os que estão fazendo a obra no momento. Nós queremos agradecer a todos aqueles que já nos ajudaram, o Messias, o João também nos ajudaram, outras pessoas também andaram nos ajudando. Acho que andei esquecendo alguém, mas se esquecer, Deus sabe. Então Ele vai abençoar e orientar aquela pessoa que nos ajudou em algum momento nessa jornada.
E nós vamos orar ao nosso Deus e Pai nesse momento, despedindo-nos desse culto e convidando você a andar esse novo caminho com Jesus. Experimentar essa transformação maravilhosa e esse poder maravilhoso que vem do Senhor para a minha vida, para a sua vida também. Vamos orar? Oremos. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento em que estamos aqui, em que cumprimos a tua vontade compartilhando esta mensagem tão preciosa que está em tua palavra, Senhor. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a promessa a respeito daquele que iria guiar Israel. Não apenas guiar o povo de Israel, guiar também a minha vida e a vida de todos nós que aqui estamos trabalhando para a realização dessa vontade. Nós te agradecemos e suplicamos a tua graça, não somente por estes que aqui estão, mas por aqueles que pela sua palavra, Senhor, pelo poder da tua palavra, hão de crer em Cristo e andar no caminho do Senhor. Nós te agradecemos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre, que há de nos ajudar a continuar esse caminho para compartilhá-lo com todas as pessoas que estão ao nosso redor. E nós te pedimos isto no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do seu Santo Espírito permaneçam conosco hoje e para todos sempre. Amém.